E são assuntos que vamos seguramente analisar a partir de agora com Isso Agostinho e o Wellington Calazans. Vou estender o meu boa noite aos dois. Wellington, boa noite e bem-vindo mais uma vez aqui à Hora 10 da noite. Boa noite, Dorival D'Alessio, boa noite, Sal, e a você assistindo aqui à Hora 10. É sempre bom estar aqui de volta. Obrigado e é sempre um prazer também recebê-lo. Vamos olhar para esta situação relacionada aqui aos Estados Unidos da América. Um anúncio feito hoje dá conta de que cerca de 149 milhões de dólares para um fundo do qual fazem parte um total de 601 milhões destinado a combater o grupo jihadista Estado Islâmico e a estabilizar também a Síria e o Iraque, foi aqui divulgado e será então o primeiro assunto a receber o nosso olhar analítico desta noite. Wellington, isto é uma rivalidade já antiga, podemos assim considerar, mas este momento, o que é que poderá aqui configurar para esta situação? Olha, a primeira coisa que precisamos esclarecer para o nosso público é que o Estado Islâmico não é nem Estado e nem Islâmico. Sim. E não é somente com dinheiro e com a força militar que esse problema, que foi em muito potencializado pelas invasões no Iraque, na Síria, na Líbia, né? E também serviu para a instabilidade em diferentes pontos do planeta, inclusive no continente africano, porque não podemos falar sobre o Estado Islâmico sem mencionar a adesão do Boko Haram da Nigéria a esta facção que em muito podemos determinar como terrorista, né? Então, não é aqui uma questão apenas de uma análise distante dos Estados Unidos da América, como se o combate ao terrorismo fosse algo que ele não tivesse culpa. Tem muita culpa, sim. Não podemos aqui tapar os olhos diante dessa triste realidade. E o Estado Islâmico, ele tem uma estratégia extremamente complexa e de difícil combate, porque em cada região ele tem a sua especificidade. E, por exemplo, os ataques através de drones, eles generalizam pessoas, povos de um modo geral, né? E reduzem todos a condição de terrorista, o que não é verdade. Em muito, até mesmo a questão do islamismo foi associada através de filmes, através de música, através de comentários nas televisões do Ocidente ao terrorismo. Não é bem assim. Então, essa tentativa de transformar de uma maneira generalista coisas tão específicas e distintas de região para região, isso também é um agravante que foi construído pelos Estados Unidos da América e os países membros da NATO. É muito importante que isso seja dito. E aí, essa dificuldade enorme de combate ao Estado Islâmico decorre dessas multifaces, né, que temos diante dos alvos que são vistos como potenciais células desta facção perigosíssima e que tem se alimentado do caos. E ninguém pode aqui isentar essas invasões ao Iraque, como eu falei, e outras que já mencionei também, dessa potencialização que foi dada a esses grupos. Então, Dorivaldo, eu acredito muito pouco que apenas a doação de dinheiro e através de meios militares seja possível obter êxito no combate ao Estado Islâmico, né? Então, essa é a minha primeira impressão sobre o tema. Por agora vamos mesmo seguir e olhar para um segundo. Acontece que a Austrália ameaça a sua retirada do acordo de livre comércio com a União Europeia. Wellington, quando olhamos para os motivos que estiveram por trás desta decisão, qual é a leitura que de facto podemos aqui fazer? Dorivaldo, eu costumo dizer que as propostas de parceria comerciais sempre apresentadas pela União Europeia a diferentes blocos, e aí eu posso trazer um pouco do Mercosul, né? Elas não são boas para os parceiros. Elas são extremamente agressivas. Não são parcerias interessantes. A União Europeia
tem uma onda de protecionismo muito grande e a necessidade de manter o bloco unido faz com que questões muito peculiares, por exemplo, você mencionou aí no texto de abertura a questão do queijo, né? Os australianos não vão poder exportar o queijo para a Europa com o nome que foi para a Austrália através de imigrantes europeus. Então, você imagina o transtorno cultural, não apenas comercial, que isso irá caracterizar. Concorda comigo? Então, esse tipo de situação que a União Europeia tenta impor para proteger os países membros do bloco e apresenta um acordo comercial que é muito mais voltado para a defesa dos próprios interesses do que para uma relação ganha-ganha que vem protelando a expansão desses acordos. Observe que há pouco mais de um mês comentávamos aqui sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul e que não foi consolidado, e eu disse que não seria consolidado, porque eu sabia já que era muito ruim para os países da América Latina, da América do Sul. Então, a mesma coisa a Austrália sente que se entrar de cabeça nessa parceria, a Austrália tem muito mais a perder do que a ganhar. Então, se um negócio, um dá gargalhadas e o outro fica triste, então o negócio só foi bom para um lado. É preciso que os dois fiquem sorrindo moderadamente, Dorival. Wellington, como já referi aqui, antes mesmo da abordagem do ISAL, perguntas como quem terá destruído e porquê não querem calar, mas é impossível também não olharmos, digamos, para as consequências humanitárias imensas que esta situação toda também está a causar. Sem dúvida. Nessa sua pergunta sobre quem, né, como o Issal colocou muito bem, há acusação de lado a lado. Então, mas eu não costumo ficar em cima do muro quando você me pergunta. Eu arriscaria que tenha sido realmente a Ucrânia e não a Rússia, porque era uma área já totalmente dominada pelos russos. Então, tanto que o ônus do socorro estará muito mais voltado para os russos do que para os ucranianos, né? Já que essas pessoas estavam numa área protegida pela Rússia. Então, desse ponto de vista do ataque, se tiver que arriscar um palpite, assim, para agradar aqui ao âncora do programa, para poder ser convidado em outras oportunidades, eu arriscaria a Ucrânia. Mas ninguém ganha com isso, né? Temos aí uma catástrofe humanitária que o Issal não mencionou entre as catástrofes, mas que eu tenho certeza que no conjunto de aspectos negativos que ele mencionou, certo, nós podemos concluir que há uma grande catástrofe humanitária. O povo ucraniano é a grande vítima, mas não é vítima apenas da presença russa em solo ucraniano, mas de todo um complexo que começou com o descumprimento dos acordos de Minsk, e essa guerra tem uma escalada muito perigosa nesse momento, o que chamam de contra-ofensiva. E o Issal foi muito feliz quando ele colocou a contra-ofensiva, porque a Rússia já estava preparada para esta contra-ofensiva ucraniana. Teremos aí uma sequência de tragédias que vamos, infelizmente, ocupar o nosso espaço para ter que narrar, especialmente com o número de mortes, o número de deslocados, o número de refugiados de modo geral, não é? E isso é muito ruim. Agora, um aspecto também que foi colocado pelo colega Sal e que precisamos aqui alertar para os riscos é essa questão da crise alimentar. Não que a Ucrânia e a Rússia sejam responsáveis pela alimentação do planeta, isso seria até ingênuo da nossa parte acreditar, mas considerando que numa guerra como essa as economias estão afetadas, haverá inflação, e o acesso aos alimentos ficará muito mais caro, especialmente na Europa e em alguns países africanos. E isso é muito ruim, porque mais pessoas irão penar, mais pessoas irão sofrer com a fome. E isso realmente não podemos tolerar nos tempos de hoje, Dorival. São aspectos que decorrem de uma guerra, essa guerra, e eu acredito que esteja já havendo aí uma evolução, eu acho que podemos falar assim, evolução de
ação, operação especial, militar especial, né, que a Rússia chama assim, para uma declaração de guerra da Rússia, porque o comandante russo das Forças Armadas está na linha de combate agora, e isso significa que haverá um aprofundamento das operações militares e, com certeza, com equipamentos que até aqui não vinham sendo utilizados e que são extremamente danosos para o lado ucraniano quando for atacado. Então, temo bastante por esse cenário de escalada que já vínhamos denunciando e que, lamentavelmente, está sendo confirmado. Nós, infelizmente, também temos de dizer que sim, também tememos por este cenário. Wellington, muito obrigado por ter vindo mais uma vez à hora 10 da noite. Queremos contar consigo em próximas oportunidades. E Sr. Agostinho, é sempre um prazer enorme tê-los aqui aos dois e quero igualmente agradecer a si por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Até a próxima oportunidade para os dois. Grande abraço. Obrigado, obrigado aos dois. Um grande abraço. Boa noite. Obrigado. Boa noite.